chegando ao final do nosso congresso. Foi proveitoso? Ah, que bom, graças a Deus. Não se esqueçam de entregar as suas avaliações, tá bom? Isso é muito importante para nós, para podermos melhorar cada vez mais. Quero só anunciar 2 livros antes da gente começar o nosso programa dessa noite. Instrumentos nas mãos do Redentor. Um livro sobre aconselhamento bíblico extremamente prático. Então, leia e leve para a sua igreja, porque você vai sair ganhando muito no treinamento da sua igreja, no equipamento da sua igreja para o ministério de aconselhamento. E outro livro, Aprendendo a Orar com Quem Ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes e do reverendo Arival Dias Casimiro, que está aqui e será o nosso preletor também essa noite. Quero convidar, então, a banda dos Masters para estar vindo tocar. Banda dos Masters da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos tocar, cantar com eles. E vai ser uma noite especial também, porque nós vamos começar fazendo uma homenagem a um amigo muito querido, muito especial, que é o Dr. Rudi Uchoa. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder servir ao nosso Deus. E esse nome, né, Master, é uma brincadeira aqui do nosso pastor, porque está todo mundo acima dos 40 anos, aí sabe como é que é, né? Está todo mundo perdendo os cabelos, com exceção do Vini aqui, que é o mais novo, né? Mas é uma alegria muito grande. Vamos louvar o nosso Deus, e eu convido a todos que fiquem de pé, para a gente entoar o cântico de todas as tribos. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu
santo nome. Cristo Jesus presente, Cristo Jesus presente, Cristo Jesus presente aqui. Glória a Deus Todo-Poderoso. E o próximo cântico também é bem conhecido. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. É um cântico também bem conhecido. Vamos louvar o nosso Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Da minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Dr. Rudi Eduardo Shoa tem sido uma pessoa muito querida, muito especial na vida de muitos. Tem marcado muito a minha vida também. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu vim para uma consulta como funcionária do Mackenzie, consulta normal, e encontrei pela primeira vez aqui o Dr. Rudi. Eu tinha consulta com ele como médico dos funcionários do Mackenzie. E, naquele dia, nós fizemos uma boa amizade. Ele me contou o momento difícil que ele estava atravessando na vida, depois de um diagnóstico bastante difícil. E nós começamos a nos conhecer mais de perto. Conheci a Juliana, as crianças todas, e fizemos uma boa amizade como famílias. Nossas famílias se uniram bastante, né, com o pastor Rui, também com a dona Anísia, o Rudinei, sua esposa, as crianças. E o Rudi é uma pessoa transparente, uma pessoa que fala o que sente, e uma pessoa profundamente crente, uma comunhão, uma intimidade com Deus, que tem sacudido a minha vida e tem mostrado quem Deus é, mesmo nos momentos mais difíceis. Tem mostrado o caráter do nosso Deus, que nos dá força, nos dá esperança, mesmo nas horas mais delicadas das nossas vidas. Nós resolvemos trabalhar juntos algumas questões. Então, combinei com ele que nós estaríamos lendo juntos um livro chamado Antes de Partir. E eu creio que é alguma coisa que todos nós deveríamos fazer, porque nós nunca sabemos quando vamos partir, mas sabemos que temos que estar certos para onde vamos, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e temos a certeza de vida eterna, temos certeza de perdão dos nossos pecados, da paz com Deus, e temos a certeza de que o Senhor anda conosco a cada dia, nos dando forças, nos dando coragem, nos dando sabedoria para viver de maneira a agradar ao Senhor. E uma das partes desse livro que o Rudi mais gostou foi essa. Foi de um grande homem de Deus que falou assim: eu vou colocar a minha casa em ordem, porque depois que eu lidar com todas as áreas da minha vida que eu preciso lidar, eu vou estar pronto e tranquilo para viver o tempo que Deus me der para viver. E eu creio que nós todos deveríamos fazer isso, não é verdade? A gente vive adiando, 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 e fazendo coisas que não agradam a Deus e se desculpando, mas o Rudi resolveu pôr a casa em ordem. E tem sido um privilégio acompanhá-lo nesse processo, e a sua família também. E saber que ele está hospitalizado, a família acabou de vir de lá também, mas ele tem uma paz, uma alegria contagiante. Quem chega lá para consolá-lo, sai consolado. É uma coisa que só o Espírito de Deus mesmo pode fazer. Então, hoje, nós estamos fazendo uma homenagem à família do Rudi, tão querida, e ao nosso querido Rudi, também, que vai estar nos assistindo lá no quarto do hospital, ou, se Deus quiser, em casa, em breve também. Já está vendo, a Juliana já está mandando para ele via internet. Que beleza. Eu quero convidar o reverendo Carlos Henrique para estar falando aqui em nome da chancelaria, da capelania. Meu querido amigo Rudi, eu o conheci desde o primeiro dia que você entrou aqui no Mackenzie. Tenho acompanhado a sua luta desde o primeiro dia que você entrou no hospital. Nós estivemos lá para visitá-lo. Eu tenho 33 anos de ministério, 5 com capelania hospitalar e 18 aqui no Mackenzie. Eu já enfrentei muitas situações difíceis na minha vida, mas, com certeza, você, a sua vida, o seu testemunho, como disse a Eleni, impactam a vida da gente.
a maneira como você lida com a dor, a maneira como você lida com o sofrimento, a maneira como você lida com a possibilidade de morrer sem angústia, sem medo, de peito aberto, é algo que mexe com aqueles que são, ou que se consideram os mais fortes, os maiores homens ou mulheres de Deus. Conhecer você, me relacionar com você, conviver com você e com sua família nesse período, com certeza tem trazido maturidade para a minha vida, porque a sua vida, o seu testemunho tem sido, com certeza, algo impactante, forte demais para cada um de nós. Quem conhece a sua situação, como você conhece, sendo médico, e lida com isso de forma tão serena, sem angústia, sem blasfêmia no coração e nos lábios, é algo que revela a sua fé, o seu caráter, a sua firmeza na presença de Deus. E com certeza isso também é um pouco da educação que seus pais lhe deram. Seu pai, como pastor, com certeza plantou essa semente no seu coração. Então, meu irmão, nesta noite em que nós estamos aqui, prestando essa homenagem para você, eu quero dizer que conhecê-lo, caminhar com você esse tempo e ver o seu testemunho é algo que tem feito muito bem para a minha alma, para a minha vida. Eu gostaria de ser mais bênção na sua vida, mas provavelmente você seja mais bênção para a minha vida do que eu para você. Que Deus o abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Eu queria falar sobre o Dr. Rudi, não apenas como encarregado do serviço médico, onde tivemos o imenso prazer de trabalhar com um profissional médico altamente capacitado, altamente humano, sempre solícito no atendimento aos funcionários do Mackenzie, mas também como amigo que aprendemos a ser dessa pessoa maravilhosa que quis Deus prová-lo com uma intercorrência, vamos dizer assim, uma doença grave que o pegou jovem, mas não o abateu. Ele deu exemplos para todos nós, os mais velhos e os mais novos, do que é perseverança, do que é fé em Deus. Desejo a ele sempre o melhor, porque ele merece o melhor. E força e fé em Deus, de que nos encontraremos sempre nesta e outra vida. Um grande abraço ao Rudi. Obrigado. Eu queria falar sobre o Dr. Rudi, não apenas como encarregado do serviço médico, onde tivemos o imenso prazer de trabalhar com Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, eu toco, sou da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e toco com o grupo dos acima de 45, né, pastor? Há um pouco mais de 2 anos atrás, eu tinha acabado de sair de uma consulta de um otorrino, e eu cheguei na igreja, na mesma semana, o pastor apresentou uma família nova chegando na igreja, e falou assim, tem aqui o Dr. Rudi, que é o otorrino, veio com a família, cheio de filha, e foi a Juliana com um monte de criança lá na frente, o Rudi. E aí eu falei assim, legal, o cara é otorrino, vou conversar com ele. Aí, quando acabou a escola dominical, fui falar com ele, cheguei para ele e falei assim, doutor, é o seguinte, acabei de ir num otorrino, e ele falou que eu tenho que operar, eu queria saber se podia dar uma olhada no exame. Ele falou, claro que eu olho, sim. Eu falei, não, porque até o outro otorrino eu não conheço também. E eu prefiro, se for precisar operar, que eu opere com você do que com ele. Ele falou assim, pelo menos você sabe que eu vou orar antes de operar, né? Aí foi assim que eu conheci o Rudi. Aí eu fui na primeira... mandei o exame para ele, ele falou, vem aqui que a gente precisa conversar. Eu fui lá, ele falou, você realmente precisa operar. Fez a cirurgia. E durante o período do pós-operatório, umas 2 ou 3 semanas após a cirurgia, ele recebeu o diagnóstico do câncer. E aí aquilo me abateu de um jeito assim, porque eu comecei a fazer uma amizade com ele. E nas consultas, eles me falaram, não, eu sou músico. Eu falei, legal, vou na sua casa, vou levar uma bateria para a gente tocar. E aí a gente
começou a conversar um pouco mais, quando ele deu a notícia, aquilo me abateu, e aí eu encontrei com ele na igreja. Eu falei, Rudi, que é isso? Ele falou, não, meu irmão, eu fiz o exame, foi isso, mas eu estou nas mãos de Deus. E aí foi um segundo testemunho, né? Teve outros no meio do caminho, mas não dá para contar todos. E de lá para cá, ele entrou no grupo para tocar com a gente. O Vitor resolveu se casar, o guitarrista resolveu se casar, e aí ficou vazia a vaga de guitarrista por uns meses, e o Rudi veio tocar com a gente, e a gente foi tocar em outras cidades e tal, a gente foi fazer participação em outras igrejas, e ele sempre com a gente, é muito gostoso ter o Rudi perto da gente. A Eleni falou uma coisa que é uma verdade. Todas as vezes que eu vou lá visitar o Rudi, é muito engraçado, porque eu chego lá pensando assim, vou conversar com ele e tal. Eu chego lá, eu encontro ele mais animado do que eu, né? Então, eu vou lá para consolá-lo e ele me consola. Eu estive lá essa semana, foi muito gostoso estar com ele. As músicas que a gente está tocando aqui hoje foram músicas que ele escolheu. Então, quando você pensar nas músicas, ou ver as letras das músicas, até mesmo alguns arranjos aqui, o arranjo de Todas as Tribos foi ele que trouxe para a gente tocar. E são músicas que têm a ver com esse período que ele está vivendo com a gente, que ele está participando da nossa vida e tal. E é muito gostoso realmente ter o testemunho dele na nossa vida, ter o testemunho do Rudi fazendo parte da vida da gente como grupo, né? A gente teve várias já oportunidades de estar com ele, a gente quer continuar tendo isso, a gente ora por isso todo dia. A gente tem testemunhado disso para outras pessoas. É muito gostoso, porque as pessoas do meu trabalho perguntam, Marcelo, e aquele seu amigo que está doente? Não, meu amigo que está doente está melhor que eu, porque eu vou lá e ele me anima, né? Então, é muito gostoso. Teve um negócio que a gente conversou um dia no grupo, e que a gente estava falando o seguinte, que, puxa, o Rudi tem um diagnóstico de uma doença incurável, né? Entre aspas, porque Deus pode todas as coisas, não é verdade? Mas ele sabe tanto quando que ele vai morrer quanto a gente. A forma é que vai ser diferente, talvez. E talvez ele nem morra da doença, né? Tem essa questão ainda. Então, tudo continua nas mãos de Deus. Mesmo com uma situação difícil, tudo continua nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus todo o tempo. E a nossa vida tem que ser, o tempo todo o tempo, sempre, para a honra e glória do Senhor. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente pode ter o diagnóstico que quiser, ou não ter, ou ter todas as garantias que quiser, que não resultam em nada. A nossa vida com Deus é a que importa. É isso que a gente tem aprendido dia a dia, que a gente tem convivido, que tem participado, né, com a vida do Rudi também. Essa semana eu fui lá e foi muito gostoso ter mais um pouco desse testemunho, né, na vida da gente. Então, é um pouco do que a gente tem passado com ele, e a gente quer continuar passando, se Deus quiser. Irmãos, eu espero que isso aqui não seja um ofício fúnebre, né? Antecipado, né? Nós estamos orando pelo Rudi, a igreja está orando, a família está orando, e Deus pode curar o Rudi ainda. Ele está nas mãos de Deus. E a Bíblia fala, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Rudi é uma ovelha de Cristo, como toda a sua família. E ele tem enfrentado, como todos nós devemos enfrentar, esses momentos difíceis. E nós temos o privilégio de tê-lo conosco, né? A família tem sofrido, tem orado, tem procurado, e a gente não entende por que Deus está permitindo tudo isso, né? Uma vez conversando com o Rudi, não sei se ele se lembra disso, porque é muito bom falar das coisas boas do Rudi, mas eu peguei ele também nós para baixo, né? E uma vez eu peguei ele aqui no Mackenzie, a gente foi conversar, almoçar juntos, e eu disse para ele, lembra do Deus de Jó? O Deus de Jó é o Deus que dá. O Deus de Jó é o Deus que tira. O Deus de Jó é o Deus que preserva, mas o Deus de Jó também é o Deus que restitui. Então, nós temos que, nesse momento, curtir o Rudi, estar junto dele, orar com ele, na certeza de que a morte, se ela vier, nesse prazo máximo, nesse prazo mínimo, isso aí não nos afastará da comunhão. Simplesmente ele vai ser transferido para a igreja triunfante,
e nós ficaremos aqui na Igreja Militante, e um dia nós estaremos todos juntos com o Senhor. Amém? Então, é um privilégio a gente viver isso com ele, é um privilégio conhecer o pastor Rui, o irmão dele, a família, e a Juliana com essa creche, essa congregação que o Rudi arrumou. É uma festa, né? É uma alegria, irmãos. Então, eu quero deixar uma mensagem para o Rudi. Muito obrigado, Rudi, pela sua vida. Você é uma bênção nas nossas vidas. Você tem sido uma pessoa que tem nos edificado, e eu tenho certeza também que a igreja, que a família, tem sido uma bênção na sua vida. Muito obrigado. E a gente imagina como todas as coisas boas, mas são todas as coisas. Elas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu amo esse Deus. Então as coisas que aparentemente não são boas, cooperam para o meu bem. E as coisas boas, obviamente, são mais bem aceitas, né? Em 2002, né, minha esposa ficou grávida. E durante a gravidez dela, foi um propósito de Deus de nela estar gerando a vida e dentro em mim crescendo uma doença que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ninguém imaginava isso, porque era uma doença que não é da minha idade, não é compatível, nem meus colegas médicos entendem isso. Mas tudo coopera para o meu bem. E o que isso fez ao longo desse ano, desses 2 anos agora, me aproximou tanto de Deus, porque eu comecei a ver que essa nossa vida a gente vive como eternos. A gente acha que a gente vai para o céu arrebatado, ou de uma maneira que ninguém espera, mas o nosso sonho é Cristo voltar. E muitas vezes não é isso que acontece. Esse contraste de coisas boas e coisas ruins, eu cantei uma vez numa música para o meu pai que eu ouvi, uma música chama Tapeceiro. Eu não lembro agora quem é o autor, mas eu lembro que era o João Alexandre que estava cantando. E ele fala que a nossa vida, ela tem umas cores cinzas, tem umas cores amarelas, tem umas cores mais vivas, umas cores mais vibrantes, outras nem tanto, mas aquele contraste, se a gente olhar uma coxa de retalhos do lado avesso, a gente não entende nada, porque é uma bagunça de fio. Mas quando a gente olha depois do lado certo, a gente vê que Deus, no momento ruim, não era um momento ruim, era um momento bom. Então, enquanto minha esposa insistia para ficar grávida, eu não queria, não precisa ter neném agora, mas Deus colocou no coração dela que tinha que ter neném. E quando faltava 2 meses para neném nascer, para fazer o neném fazer 1 ano, aí eu descobri que estava doente. E assim, eu fiquei chateado, mas aí eu fui falar com Deus e no momento do diagnóstico, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, não tinha a menor ideia. Eu imaginava uma infecção, coisas corriqueiras, mas não tinha ideia que poderia ser uma coisa tão grave, né? Me chamou a atenção de que Deus está no controle absoluto mesmo. A gente acha que existem 2 recipientes assim na vida. Essas coisas aqui eu controlo, essas coisas aqui Deus faz. Olha, hoje eu vou fazer isso, mas isso aqui eu vou orar. Não é assim, é tudo no controle dele. A gente imagina que a nossa vida é nossa, não é. A nossa vida é para a glória de Deus. Eu via a vida como uma coisa em câmera lenta, longo prazo. A gente faz um projeto, a gente faz o financiamento para 30 anos, a gente planeja, olha, daqui a 3 meses eu preciso fazer algumas coisas, e a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala para a gente viver cada dia tem o seu mal. Cada dia que você acordou, agradeça a Deus por esse dia, porque você não sabe o que vai acontecer dali a pouco. E aquela comunhão tem que ser constante. E eu aprendi isso esse ano, porque acho que deve acontecer com todo mundo na situação que eu estou.
que a gente vê que quando a gente não tem o controle disso aí, por sermos humanos, né, a gente tem duas opções. Ou a gente entra em desespero, quando a gente não conhece a Deus, ou a gente gruda mais em Deus. Fica mais íntimo, né? Então essa intimidade, esse ano, foi uma intimidade assim tão viva. Essa aproximação com Deus não foi uma falta de confiança que Deus poderia resolver isso, mas foi uma certeza de que a minha vida é dele. Se a minha vida é para a glória dele, e ele me deu um tempo de vida para a glória dele, que eu queria a mensagem para todo mundo que orou, para a igreja, para pessoas que eu não conheço, que acabaram me conhecendo pela mídia, né, de Facebook, do que a gente compartilha a nossa vida hoje em dia, né, que esse Deus, ele é real mesmo. Ele é um Deus que ele conforta das coisas mais básicas do ser humano até as coisas que são impossíveis. A mensagem que eu queria deixar para a igreja é que não desanime, não. Continue orando. Deus responde, sempre Deus responde as orações. Qual que é a minha vontade? Ficar cuidando da minha filha, dos meus filhos, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Por quê? A gente imagina que a ordem natural é os filhos enterrarem os pais. A ordem natural da vida é essa, mas Jesus estava na cruz e a mãe dele estava lá. Não foi a ordem natural. Jesus falou, cuida dela aí. Tá aí teu filho, entendeu? Ele como homem, ele abdicou dessa ordem natural. E eu fico angustiado, assim, porque eu sei que a igreja está orando, e eu sei que tem alguns irmãos que eles oram e às vezes por ansiedade ou pelo nosso dia a dia, da nossa época de vida, que a gente quer falar com alguém, a gente pega o celular e fala naquele momento. Por essa ansiedade tecnológica, a gente imagina que Deus tem que responder na hora que a gente quer. Por exemplo, meu irmão, estou orando por você, vê se você fica bom. E se eu não ficar bom? Deus ouviu sua oração, porque na hora que você estava orando por mim, Ele estava falando contigo, Ele estava ali cuidando. Deus está ouvindo sempre, sempre Ele está ouvindo. A cura física, ela é uma cura passageira. Se Deus não me levar dessa doença, eu vou morrer de outra coisa. Mas a cura da alma é eterna. A cura da alma é uma cura que Ele deu de presente, a gente não conseguiria, não tem remédio para isso, a não ser o próprio Espírito dele. Vem e cura a nossa alma, e a vida eterna com Deus é uma bênção, uma dádiva. A alma, ela é curada e nos liga a Deus eternamente. A próxima vida é uma vida eterna. É uma vida que é com Deus ou sem Deus. Ela é eterna. Ainda que Ele me mate, Jó fala assim, né, que ainda que Ele me mate, eu confiarei nele. Jó é bem claro nisso aí. A gente vê alguns versículos de Jó lá, né? E ele não teve ideia do que aconteceu com ele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele atribuiu a Deus. Ele atribuiu a Deus, Deus me deu saúde, porque Ele não me daria doença? E se está na Bíblia esse livro, porque Deus quis falar isso pra gente. Mas assim, eu tô aqui no Mackenzie falando, abrindo meu coração, porque o que eu preciso deixar? Um legado para minha família. Minha filha tem 2 anos. O pai dela vai desaparecer. Então, o que eu preciso para o meu legado de vida? Deus é bom, eu confio nele, mesmo que eu não compreenda o que ele está fazendo, não entendo. Mas eu queria deixar isso para eles, entendeu? Que Deus é soberano. Foi o mesmo Deus que fez a luz antes de fazer o sol. E Deus fez a luz e as trevas. Não tinha
A gente tem que acreditar que esse Deus, apesar de tão grande, tão maravilhoso, Ele mora no nosso coração. Ele está tão presente assim, né, na nossa vida. Assim, se eu tivesse esse presente, a gente gosta de falar. Se eu pudesse ficar, a vida da gente durante a eternidade é um piscar de olhos. A eternidade Deus colocou ela no nosso coração, mas a nossa vida é muito, muito rápida. Eu lembro que eu fechei o olho um tempo atrás, eu conheci minha esposa. Aí eu abri o olho de novo, a gente estava fazendo 25 anos de casado dos meus pais. Quando eu abri o olho, era 40 anos de casado deles, a gente estava fazendo o cerimonial, né? Eu fechei o olho, estava bom. Abri o olho, passou 2 anos já. E é muito rápido, a gente não percebe isso. Se foi 42 anos que Deus me deu de vida, e nesse último ano a igreja tem orado mais, é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus, é para isso. O que eu posso falar é isso, assim, o melhor lugar do mundo é aos pés de Deus, o melhor lugar do mundo é morando com Deus eternamente ainda, já pensou? Né? Então, eu queria, essa primeira, concluir hoje falando disso aí. E nós somos humanos, Eu não estou brincando aqui, falando assim, nossa, me leva, Senhor. Não é assim. Jesus orou, meu Pai, se for possível, passe esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu amo minha família. Ninguém vai ter uma filha de 2 anos que dorme no meu colo. Quando eu não chego, ela não dorme. Minha mãe, poxa, perdeu a mãe dela há 15 dias. Meu pai, eu vi o coração do meu pai na mão do Paulo Paulista lá no Beneficente várias vezes. E a gente orava, eu orava meu irmão longe lá em Belém. E Deus ouviu. Deus deixou meu pai vivo esse tempo inteiro. Ele está orando por mim agora. Ele ora por mim, assim, a oração dele é impressionante, como, né? E eu sei que que meu pai me ama. Às vezes eu não me expresso direito, parece que eu não tenho fé que Deus é um Deus capaz de curar, mas não é isso. É que nas circunstâncias, como médico e vivendo, a gente olha diferente. Eu adoeci de um negócio que eu cuidava. Então, você é treinado a saber, a gente é treinado a fazer prognósticos. Então, quando você fala, você planeja para o paciente, olha, vai acontecer isso, é isso. Não é bem assim. Eu aprendi esse ano que Deus pode mudar. Mas, assim, para o meu pai, eu me sinto honrado, eu me sinto privilegiado de Deus ter deixado ele com vida por tudo que ele passou. Desde transplante de córnea até operar do coração, adoecer dessa doença que eu adoeci, ficar curado e está orando por mim. Eu acordei no hospital esses dias agora, eu estava fazendo um exame lá, ele com a mão na minha cabeça orando por mim, Deus, cuida do meu filho. Poxa, que privilégio, né? A Juliana não teve esse privilégio, o pai dela morreu cedo e ela ora por ele, ela ora a esse respeito pelos meninos, né? Mas concluindo, Deus ouve sempre. Hoje eu queria agradecer a Deus, agradecer pelo privilégio de conseguir enxergar as mãos dele me sustentando mesmo, assim, as duas, carregando no colo, controlando meus atos livres. Eu não entendi o que era isso. Ele controla os atos livres. Não, você leva para cá, olha, o que você está fazendo aqui? Aí minha ansiedade, né, é assim, o que Deus quer comigo hoje, nesse momento aqui? É para pregar o evangelho para ele? É para falar para ele? Então é isso, né? E eu quero
deixar aqui minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por todas as pessoas que eu convivi em 42 anos. Se eu tiver tempo de fazer mais algumas coisas, escrever, colocar, que é o que a gente quer, deixar mais algumas coisas de legado, mas o legado que eu queria deixar para minha família é isso aí. Esse Deus, Ele é o mesmo Deus que fez o universo, controla e, apesar de tão grande, tão maravilhoso, Ele está presente aqui, agora. Se a gente falar com Ele, ou mesmo quando a gente não fala, Ele está cuidando. E existe esse Deus. Pode crer nisso, pode confiar nele, nos momentos bons, nos momentos ruins. Principalmente a gente corre pro colo da mãe nos momentos ruins, né? Mas nos momentos tão bons também agradeço, porque esses momentos bons eles são que faz a gente sorrir, dar essa alegria, essa vida, né? É como se fosse um gostinho de como é que vai ser no céu, esses momentos felizes, né? E é isso aí. Quero deixar um versículo para o Rudi, para você. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que bênção estarmos nas mãos de um Deus que nos tem, controla a nossa história e nos faz deixar, como Rudi, e que como cada um de nós precisa escrever a sua história também nas mãos desse Deus, um legado para todos, de que Deus é bom, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas. Eu espero que Rudi, daqui 10, 15 anos, possa estar ouvindo, assistindo tudo isso também. Mas Deus sabe, e Ele está debaixo da vontade de Deus. Você recebeu na sua pasta um livrinho chamado Deus Não Se Esqueceu de Você. Esse aqui foi uma parceria que a gente fez. Rudi escreveu a história dele, logo que ele soube que estava com câncer, mas falando sobre a fidelidade do nosso Deus. Que nós possamos, assim como Rudi, glorificar ao Senhor em tudo que fizermos, em cada dia das nossas vidas também. Quero entregar uma lembrança para a Juliana. Quero pedir também para o pastor Rui levar para a dona Anísia. Dona Anísia, a mãe do Rudi, está no hospital com ele agora. Quero convidar o reverendo Arival agora para vir dar a mensagem, encerrando o nosso congresso, que tem sido bênção. Irmãos, vamos ficar de pé. Cadê a banda massa? Está aí ainda? Depois de um negócio desse, a gente tem que cantar, meus irmãos, para poder... né? Temos que louvar a Deus. Vamos cantar uma música aí. E eu vou ser breve, depois dessas emoções também, depois de um cansaço que vocês devem estar sentindo aí. Mas eu quero ser breve e objetivo, trazendo uma palavra de encorajamento para vocês aqui nessa noite. Tá certo?
São 2 músicas que eles prepararam para tocar. Que horas são agora? 5 para as 8. Então, às 8h30, 15 para as 9, você está liberado, tá certo? Vamos orar por isso. Vamos cantar. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Vem o Senhor minha vida oferecer, oferta de amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça vista em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar a teu lado, Senhor. Vem o Senhor, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci.
próximo cântico também é bem conhecido, Cântico nas Estrelas, eu vejo a tua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Os irmãos podem se sentar. Abramos a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós leremos 2 versículos, depois em Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Se você já guardou a Bíblia, por favor, tire de volta. Se você tirar os óculos, botar a Bíblia dentro da bolsa e botar a bolsa no ombro, você já mandou um recado para mim aqui na frente. E o congresso acabou, né? 2 Coríntios, capítulo 1, versos, vamos ler juntos, versos 3 e 4, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias
e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13, a palavra de Deus nos diz assim, vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor Deus, ajuda-nos a vencer o cansaço, ajuda-nos a vencer esses momentos de emoção. Conforta o nosso coração com a Tua palavra agora, Senhor. Que a Tua palavra possa cair no nosso coração como ânimo, como alimento, como encorajamento para o trabalho. E se existe aqui algum conselheiro, alguma pessoa que está envolvida no ministério de capelania, de aconselhamento, desanimado, que o Teu Santo Espírito possa levantá-lo aqui nesta noite, animando o seu coração para esse ministério tão glorioso, Pai. Fala conosco, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar com vocês, à luz desse texto de 2 Coríntios, principalmente desse versículo 4. Nós temos aqui um resumo da teologia do aconselhamento, da teologia da consolação. E eu quero destacar 3 pontos principais. E você sempre, como capelão, como conselheiro cristão, conselheiro bíblico, você tem que ter isso na sua mente e no seu coração. O primeiro princípio que esse texto nos ensina é que Deus, Ele é o Pai de toda consolação. É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações. E quando usa a palavra Deus aqui, não se refere apenas a Deus Pai, mas Deus Filho também, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso paráclitos, Ele está conosco, Ele intercede por nós, Ele luta conosco, Ele se identifica conosco no nosso sofrimento, Ele sofre conosco, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso bálsamo, Ele é o nosso lenitivo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é a nossa alegria, o nosso consolo, o nosso conforto. Mas o Espírito Santo também é o nosso consolador. Ele é aquele que está dentro de nós, ao lado de nós, para nos sustentar nesses momentos difíceis. E quando Paulo, ele diz aqui que Deus é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. E aqui Paulo está dizendo, não existe uma carência, não existe uma necessidade, não existe um sofrimento, não existe uma angústia, para a qual não exista da parte de Deus uma consolação. Esse todo aqui é abrangente, mas esse todo aqui também é intenso. É intenso. Não há problema, não há vale sombrio, não há dificuldade que nós passemos, que qualquer ser humano passe, que Deus não seja capaz o suficiente de nos consolar, de nos confortar e de nos animar. Amém? Segunda coisa importante, segundo princípio que esse texto nos ensina, é que todo conselheiro, todo capelão, ele antes de querer consolar alguém, ele precisa ser consolado. Ele precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser convertido, regenerado. Ele precisa passar e ter experiências profundas com Deus, no sentido de experimentar na sua alma o consolo divino, o conforto divino. É interessante porque Paulo vai dizer, é Ele que nos conforta em toda a nossa, o quê? Tribulação.
Se o conforto é de Deus, a tribulação é nossa. Se a misericórdia é de Deus, a fraqueza é nossa. E ele diz que nós somos consolados aqui, nós somos o alvo, nós somos o objeto dessa consolação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 107. Eu queria que você grifasse esse versículo e todas as vezes que você fosse consolar alguém, confortar alguém, você se lembrasse desse texto. Salmo de número 107. Salmo 107, versículos 19 e 20. Salmo 107, versos 19 e 20. O que é que diz aí a palavra de Deus? O que é que diz? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Aí ele diz no versículo 20, lê comigo, grife esse versículo. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era o quê? Mortal. Significa que nós, para nós consolarmos os outros, nós precisamos do consolo de Deus. Se nós queremos alimentar os outros, nós precisamos ser alimentados por Deus. Então, em nome de Jesus, você saia daqui convicto de que você, para ser um bom conselheiro cristão, um bom conselheiro bíblico, um bom capelão, você tem que ter vida com Deus, você tem que ter experiência com Deus, você tem que experimentar na sua vida, nas suas tribulações, nas suas lutas, a presença real, consoladora desse Deus. Mas, em terceiro lugar, eu queria destacar nesse texto, porque Paulo fala do autor, da origem da consolação, da origem do aconselhamento, da origem do conforto. Ele fala do objeto, mas ele apresenta aqui um instrumento. E se você observar bem no texto, observe no texto, no versículo 4, ele diz que nós somos consolados por Deus nas nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados o quê? Por Deus. Às vezes a gente acha que, pelo fato da gente passar por uma experiência, como o Rudi está passando, ele então está competentíssimo agora para sair por aí consolando gente que está com problema de câncer. Que a história dele, que a vida dele, que o discurso dele se torna um discurso confortador e consolador. Mas não é assim, irmãos. O que está sustentando o Rudi, o que sustenta a mim e a você nos momentos de tribulação, é esse conforto que vem de Deus. Veja no texto. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados o quê? Por Deus. Lá na igreja nós temos vários casos, ou alguns casos semelhantes ao do Rudi. E você acha que eu não queria chegar lá no hospital como um apóstolo e dizer, Rudi, você está curado em nome de Jesus, levanta e volta para casa. Às vezes a gente ora e a pessoa piora. Às vezes a gente ora e a pessoa morre. Às vezes a gente não ora e Deus faz a obra. Porque o Consolador, Ele conhece tudo. Ele conhece as nossas necessidades. E o que é bonito nesse texto, e eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que você não tem autonomia para ser capelão, para ser conselheiro, se você não usar a Bíblia como instrumento consolador. Não é a experiência, não é a teoria de aconselhamento que você vai conhecer. O conteúdo do aconselhamento bíblico é a palavra de Deus. No Salmo 7 que nós lemos, diz que nós clamamos na angústia e o Senhor envia a sua palavra e pela sua palavra nós somos o quê? Curados. Quando a gente estuda a vida de Paulo, e Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz, você está humilhado, você está exaltado, e Paulo vai para os extremos da vida. Ele vai justamente para onde os pêndulos extremos vão.
Mas, num determinado momento, ao falar desse aprendi a viver, porque ele não nasceu sabendo viver, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E tudo posso naquele que me fortalece não é uma confissão positiva. Tudo posso naquele que me fortalece é para enfrentar uma situação dessa. Tudo posso naquele que me fortalece é viver tempo de luta, de escassez, sabendo que nada, nem ninguém, nem doença, nem sofrimento, nem morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o conteúdo do nosso aconselhamento é esse conteúdo sobrenatural, divino, que nos vem. E se você for para o texto de Hebreus, que nós acabamos de ler também, você vai descobrir as qualidades dessa palavra que nós lemos. Você leu lá comigo, em Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Queria destacar para você, só pontuar, para você levar isso no seu coração. Preste atenção, meu irmão. Se você é conselheiro bíblico, se você é capelão e não acredita no produto que você tem, se você não crê que a palavra de Deus é fonte de toda consolação, você não pode ser conselheiro bíblico. Davi diz, o que me consola na minha angústia é a tua palavra. E a palavra de Deus tem, pelo menos aí, 7 características, se você quiser anotar, nesses versos 12 e 13. Observe que ele fala, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus, e a primeira característica que essa palavra tem, é a sua característica divina. Ela é palavra de Deus. A sua origem é divina, a sua natureza é sobrenatural. Aqui não é uma teoria humana, não é uma teoria da psicanálise, não é uma teoria da psicologia, não é uma teoria teológica. A palavra de Deus tem a sua origem em Deus. A palavra theopneus, lá no grego, significa inspirada por Deus, e essa palavra é poderosa. Essa palavra vem e desce do céu, e a palavra de Deus, e o próprio Deus diz que ela fará tudo aquilo que lhe apraz. É a palavra que deu origem ao universo. É a palavra que se encarnou em Cristo Jesus. É a palavra que nós pregamos, a palavra do Evangelho, a palavra da consolação, a palavra da esperança. Há um poder sobrenatural e divino sobre essa palavra. Então, quando você aconselha alguém, quando você prega a palavra, quando você lê a Escritura para alguém, você está dando um alimento celestial para essa pessoa. Você está compartilhando com essa pessoa a força mais poderosa que existe na terra, que é a palavra de Deus. Mas essa palavra, ela é divina, mas ela é fonte de vida. A palavra de Deus é viva. E essa expressão viva é a mesma expressão que é aplicada para Jesus sobre a sua pré-existência, sobre a vida que existe nele, ele como fonte de vida. Quando a gente vai estudar o significado da palavra no contexto do Novo Testamento, a palavra é chamada de sêmen, é a palavra que gera a vida, que produz a vida, que sustenta a vida. Significa que quando você aconselha alguém com a palavra, quando você lê a Escritura, você está possibilitando a vida de Deus entrar na vida daquela pessoa. O Espírito Santo produzir vida naquela pessoa. Há muitos textos, e a gente poderia usar o Salmo 19. Vocês leem esse texto, conhecem esse texto. A segunda parte do Salmo 19 começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. O que restaura a alma? Aquilo que o Rudi falou aqui. O que restaura a nossa comunhão com Deus, o que nos coloca perto de Deus, o que nos coloca na presença de Deus, o que nos coloca na eternidade, é a palavra. Essa palavra que não perece, essa palavra que é viva, indestrutível, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é divina,
ela é fonte de vida, ela é eficaz. E a palavra eficaz no grego significa produtiva, eficiente, naquilo que ela se propõe a fazer. Ela é útil em seus propósitos, para nos convencer, para nos educar, para nos julgar, para nos consolar, para nos alimentar, para iluminar os nossos olhos. A palavra de Deus tem um poder e uma eficácia, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Porque a palavra de Deus não voltará para si mesmo vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Ela é extremamente eficaz. Mas essa palavra, que é divina, que é fonte de vida, que é eficaz, ela é cortante como espada de 2 gumes. Ou seja, ela fere a todos que nela tocam. Quando você, conselheiro, estuda a Bíblia, para aconselhar alguém com a Bíblia, primeiro essa palavra entra em você, essa palavra penetra em você. E quando você está ministrando essa palavra para alguém, essa palavra está abençoando a vida de quem você está ministrando e a sua vida também. Essa palavra, ela é penetrante, ela penetra até as superfícies mais duras e resistentes. Ela é afiada ao ponto de ir onde nenhuma outra espada pode ir. As nossas igrejas estão cheias de pessoas hoje que estão pecando e estão dando nome de doença para os seus pecados. Pessoas que estão adulterando e dizendo, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Encontrei a mulher da minha vida agora. Estou separando da minha esposa porque Deus agora me revelou a esposa ideal. Eu estava errado nesses 10, 15, 20 anos de vida conjugal. Nós estamos, meus amados irmãos, vivendo um tempo onde a palavra de Deus está sendo substituída por uma falsa espiritualidade. E você tem que entender que somente através de um aconselhamento noutético, de um aconselhamento confrontativo, somente através dessa palavra de Deus, que é fogo e martelo, os conceitos e as fortalezas, os sofismas, podem ser destruídos. Por isso que nós não temos nenhum compromisso com teoria nenhuma que não seja a palavra de Deus. Prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, ensina, viva a palavra. Pregue a palavra, aconselhe com a palavra e deixe o resultado com Deus. Essa palavra é divina, é fonte de vida, é eficaz, é cortante, é penetrante. E o autor aos Hebreus vai dizer que ela é discriminadora, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela separa coisas parecidas e aparentemente confusas. Ela separa o falso do verdadeiro. Quando você prega uma teoria humana, quando você dá um conselho usando conselheiros humanos, a eficácia, o poder desse conselho é extremamente limitado. Mas quando você aconselha com a palavra, quando você prega a palavra, quando você ensina a palavra, essa palavra tem um poder de ir mais fundo do que qualquer outra estratégia de quebrantamento, de humilhação, de reconhecimento, de arrependimento. Eu não sei se vocês se lembram daquele texto de Ezequiel capítulo 37, quando Deus leva o profeta para um vale de ossos secos e descreve aquele vale de ossos secos como sendo a situação da nação de Israel. E Deus pergunta para o profeta, isso aí tem jeito? E o profeta Ezequiel era mineiro. E ele diz, o senhor é que sabe. O senhor é que sabe. É departamento celestial. E Deus diz para o profeta 2 coisas. O que ele diz? Profetiza aos ossos e profetiza ao espírito.
fala, prega e ora. Preste atenção, você que é capelão, você que é conselheiro. Nós temos que olhar para a situação das pessoas com compaixão, com misericórdia. E as pessoas estão aflitas e desesperadas como ovelhas que não têm pastor. E a única solução para Deus fazer um milagre de conforto, de conversão, de consolo na vida das pessoas é você ensinar a palavra, você pregar a palavra e orar ao Espírito Santo para que Deus faça uma obra de revitalização, de restauração, de conversão. Mas eu quero encerrar dizendo que essa palavra, além de ser divina, fonte de vida, eficaz, cortante, penetrante, discriminadora, ela também é discernente. Diz o texto sagrado que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem trabalha com aconselhamento sabe que as pessoas vão para o aconselhamento por muitas motivações. Às vezes a pessoa já tomou a decisão, quer ouvir o conselheiro apenas para corroborar aquela decisão que ele tomou. Às vezes a pessoa se aproxima de um conselheiro como se fosse alguém, um cartomante, alguém que joga búzios, para ver o que é que Deus tem para ele ali. E se aproxima do capelão hospitalar dizendo, tem jeito para a minha situação? E é tão interessante porque quando você aconselha com a palavra, quando você exerce o seu ministério de capelania, tendo a palavra como conteúdo do seu discurso, do seu aconselhamento, essa palavra tem o poder de discernir as motivações, de fazer com que o coração daquela pessoa seja de uma forma exposta. Não há como resistir à verdade de Deus. A verdade de Deus é irresistível, como a sua graça. Não há ninguém que possa resistir ao poder da palavra. Porque quando a palavra vai, como vida, como eficácia, o Espírito também vai. Deus também vai. Jesus também vai. Porque a palavra sozinha, ela é morta. Mas é na ação do Espírito, é no poder do Espírito, é no poder da ação divina que o milagre acontece. É por isso que o conselheiro tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem que ser uma pessoa de oração. Não pode ser alguém que tem um conhecimento seco de Bíblia, decora alguns conselhozinhos assim, vem no congresso, vai anotando aí com uma fórmulazinha de bolo, entrou na sala, você já dá a fórmula para o cara e diz, tá bom, vai embora. Conselheiro cristão tem que seguir Jesus, tem que ter compaixão, tem que sofrer junto, tem que chorar junto, tem que rir junto. Nós não somos profissionais, nós somos gente. E a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e temos que nos alegrar com os que se alegram. Nós temos que ter, meus amados irmãos, um ministério cheio de Cristo, cheio da compaixão de Cristo. E para a gente ter a compaixão de Cristo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios do poder de Deus. Nós precisamos da assistência do Espírito Santo para que fatos miraculosos, milagres de Deus aconteçam no ministério. E eu quero dizer para você que Deus não faz nada de divino, de miraculoso, fora da sua palavra. O mundo evangélico hoje está cheio de celebridades espirituais, de apóstolos, de curadores, homens cheios de poder. Poder, muitas vezes, atribuído por eles mesmos. E você, como conselheiro, como servo de Deus, que o Espírito Santo lhe preserve disso. Que você entenda que Deus é a fonte, é a origem de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação.
Você entenda, em segundo lugar, que você é o objeto da consolação. Você precisa receber esse consolo de Deus na sua vida. E você entenda que esse consolo de Deus que vem sobre você precisa ser compartilhado com os outros. E você vai compartilhar não a sua experiência de vida, mas você vai compartilhar com os outros aquela consolação que você recebeu de Deus, a mesma consolação, a consolação da palavra de Deus. Essa palavra que consola, que conforta, essa palavra que nos momentos difíceis da vida servem para nós como lenitivo, como fonte de esperança. Vamos ficar de pé e vamos orar nessa noite. E eu quero encerrar esse congresso. Eu estou aqui como intruso quase. Talvez você esteja aqui como conselheiro nessa noite, participou desse encontro. Mas você diz, pastor, eu estou precisando do conforto de Deus, do consolo de Deus. E eu estou precisando que o Senhor me ajude nos problemas, nas lutas que eu tenho enfrentado. E às vezes você já até pensou, antes de vir para cá, em desistir da capelania, em desistir de aconselhar. E quantas vezes eu já entrei em crise e disse, Senhor, as pessoas estão com problema e eu não consigo resolver os problemas. E às vezes a gente entra numa angústia com Deus, uma luta com Deus. Mas Deus nos coloca nessa situação para nós dependermos dEle. Paulo, o apóstolo, que curava com a sua sombra, tem um espinho na carne, e ele pede a Deus, e Deus não tira o espinho da carne, mas Deus aumenta a graça na sua vida. Moisés, que falava com Deus face a face, que foi um instrumento nas mãos de Deus para fazer milagres extraordinários, se acha agora proibido de entrar na terra prometida. E Deus disse para ele, Moisés, sobe o monte, vê a terra, você não vai entrar. E ainda dá uma palavra para ele, diz, vai lá e encoraja Josué. Se fosse eu, dizia assim, eu não vou encorajar ninguém, o senhor está me desencorajando aqui, eu estou fora desse negócio, não vou olhar para terra nenhuma. O senhor fica com terra, com povo, e mata logo aqui que eu vou me embora para o céu. Mas Deus trabalha na gente primeiro, para que depois Ele possa trabalhar com a gente, através da gente. E você pode ser um instrumento preciosíssimo nas mãos de Deus, se você entender isso. Que o poder não está em você nem em mim, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E agora eu quero tratar você como ovelha. Eu sou pastor aqui, vem aqui na frente agora. Nós vamos orar consagrando sua vida, pedindo uma porção dobrada de consolo para o seu coração. Tem alguém aqui que quer vir à frente? Você que participou do encontro. Esses encontros, assim, se a gente levar muito a sério, a gente sai arrebentado, porque é tanta coisa, rapaz. Pode vir, em nome de Jesus. Uma vez eu peguei um caso, lá na igreja, de um adolescente de 15 anos. Esse menino teve câncer dos ossos. E nós oramos, nós jejuamos, nós pedimos a Deus, e Deus não curou esse menino. Deus levou esse menino. Eu estava no dia no hospital, com a família, e estava no momento que o menino morreu. A mãe passando um creme nas pernas do menino, eu vendo os ossos estalar, e o menino morreu ali naquele momento. Descemos com o corpo para o necrotério do hospital, o pai deitou-se em cima do filho, não saía de cima, dizia, pastor, meu filho não está morto. E ali lutando com aquele homem, depois eu saí daquele hospital, era quase 3 horas da manhã, entrei no carro, fechei a porta e chorei durante 1h30, compulsivamente. Porque aquilo era demais para mim. E nós que estamos tratando com gente, nós não somos veterinários, nós somos gente.
E as pessoas não estão querendo super conselheiros, super crentes. Conselheiro é gente que está ali para fazer o que Jesus fez, para chorar junto, para estar junto, entendendo que nós somos apenas fonte de consolação. Se o Rudi morresse hoje, esses últimos 2 anos, ele influenciou mais vida do que os 40 anos anteriores. Ninguém passa por isso por acaso. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não desperdiça. Senhor Deus, olha para nós, Pai. Nós somos tão inúteis, tão pequenos, tão frágeis. E o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. Tu és aquele que nos consola em situações que aos nossos olhos não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas eu quero te louvar nesta noite, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando estamos fracos que estamos fortes. É que quanto mais estamos dependentes de ti, vazios de nós mesmos, que o Senhor nos enche com o teu poder, Senhor. E eu quero te louvar nessa noite pela vida do Rudi, porque ele é um troféu da tua graça. E o Senhor está fazendo na vida dele o que o Senhor quer. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus pais, irmãos. E sabemos, Pai, que não é doença nem morte que nos separa de ti, mas sim o pecado. E essa enfermidade trouxe transformações, consagração, santificação, aproximação de ti. Louvado seja o teu nome. Quero te pedir, Senhor, por esses irmãos que vieram, que participaram desse encontro. Ó Deus, derrama a porção dobrada do teu Santo Espírito sobre eles. Que eles sintam a necessidade de se quebrantar diante de ti, de aprender a tua palavra, de ter experiências com o Senhor, de vida, de palavra, de aconselhamento. E que o Senhor possa usar esses irmãos dos mais lugares distantes aqui, diversos, com graça e poder, Senhor. Que eles possam ser fontes de consolação, veículos de consolação. Que eles possam ter sempre nos lábios uma palavra de esperança e de vida eterna, Senhor. E que eles jamais se afastem da tua palavra. Que a tua palavra seja alimento, consolo, conforto, ferramenta de consolação na vida deles, Pai. Continua sustentando a Eleni com toda a sua equipe, Pai. Sustenta esse ministério. Expande esse ministério, Pai. Faça com que, ó Deus, esse ministério se encha cada vez mais do teu Santo Espírito, Pai, para fazer essa obra tão gloriosa que tem sido feita. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que o consolo, o conforto, a alegria, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, sobre a família de cada um, sobre a família do Rudi, sobre a família dos que sofrem hoje, esparramados pela face da terra, sobre a igreja perseguida, sobre os crentes que estão enfermos, sobre a tua família espalhada pela face da terra, hoje e sempre, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais
estar ao teu lado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.